eu sou a Ju Palermo e essa é a parte 2 do vídeo sobre a cabra vadia aqui no canal Fala Pra Camões. Estamos aqui de novo com Fábio Blan. Olá! Na casa de Fábio Blan, mas eu já disse isso na primeira parte, você já viu. E a gente falou um pouquinho na parte 1 sobre o Nelson Rodrigues como um todo, um pouco da biografia dele, falamos um pouco sobre a vida, sobre as histórias, sobre o contexto histórico do momento em que ele escreve essas crônicas. E aqui na parte 2 a gente vai analisar algumas crônicas. Como eu disse, são mais de 80, então a gente vai falar de algumas delas. E a gente vai começar falando da crônica número 2, A Grande Viúva, né? Que é uma crônica na qual ele fala sobre Jackie Kennedy / Onassis, né? Jacqueline é a ex-esposa do Kennedy, que ficou viúva e depois casou-se com o bilionário Onassis. O que te chamou atenção? O que te chamou atenção nessa crônica, Fábio? Primeiro que ele faz a comparação do tipo assim, entre ela e outras mulheres. O que ela é ficar, tipo, poder escolher outro homem e outras mulheres. Então ele já faz essa comparação do tipo, o que é ela poder trocar de homem? E uma coisa que ficou, não incomodou, mas ele começa a colocar a questão da mulher. Então, primeiro, é uma protagonista mulher. Fica a noção de tipo, qual foi o melhor homem pra ela? A necessidade de ter um outro homem. Ela perdeu um homem, agora ela vai pra esse outro homem. Esse outro homem é melhor pra ela? É pior? Então, eu não sei. Se eu tivesse lido esse livro há 10 anos atrás, eu não sei se eu ficaria olhando pra essas coisas agora. Eu não sei se eu tenho um olhar mais... Certamente. Então eu não sei. Mas essa foi, acho, talvez a primeira visão que eu tive. Essa categorização que ele faz veja um casal, quando tá falando dela com o Kennedy ainda. Ela, a mulher bonita. Ele, o grande homem. Ninguém percebeu que antes da lua de mel já os separavam incompatibilidades fatais. Nem a mulher bonita faz a felicidade do grande homem, nem o grande homem faz a felicidade da mulher bonita. O grande homem tem de ser o anti-amoroso. Impossível ser ao mesmo tempo um formidável Napoleão e um formidável marido. Então essas categorizações, claro que um grande homem, um homem político, vai ter ao seu lado uma mulher bonita. E é só isso que ela é, só uma mulher bonita. Sim. Né? Então é só a coisa da primeira dama, que era algo que no Brasil nos incomodava muito quando a gente pensa no contexto aí da presidenta Dilma, né? Vamos deixar claro aqui, que era, mas e se ela tivesse um marido? Ia ser o quê? Ia ser primeiro o cavalheiro, né? E aí, queria fazer o quê? Festas beneficentes? Porque qual que é o papel da primeira dama, então? Sim. Que é um papel da mulher, que é o papel da caridade, papel feminino, né? De cuidar de criança, um papel materno, Sim, né? Então, acho que é muito remetido a isso. eu acho que o que me incomoda aqui é um pouco dessa ideia. E depois ele fala, quando ela fica viúva, página 18, Jaqueline estava diante de uma plateia mundial. Sim, uma plateia exigente e voraz que contava suas lágrimas. Ela tinha que ficar triste que o marido morreu. Teria de ser, além da viúva, a atriz ou mais atriz do que viúva, né? Eu lembro ela tinha que mostrar isso. Aquela coisa de ser obrigada a vestir a roupa ensanguentada, né? Tem que mostrar a cena, né? E daí quando ela aparece de maiô, acabou, né? Que a viuvez que põe um maiô está a 2 passos do vestido de baile, do decote, do flerte. Como ria nas páginas das revistas europeias. Então é bem essa ideia do papel da mulher, mais do que isso do papel da primeira dama, né? Mas uma visão extremamente machista a respeito do papel da mulher. E aí, sim, eu adoro também na página 19, quando então ele tá dizendo, ela se casou com um milionário Onassis. A quem diga foi casamento por dinheiro. Outros protestam, mas Jaqueline é rica. Não importa. Ou por outra, ninguém ama tanto dinheiro como o rico, o milionário, o multimilionário. O pau de arara pode desprezar o dinheiro, mas o Rockefeller, pai, faria uma guerra para embolsar mais uns trocados. O Nelson Rodrigues tem sempre opiniões polêmicas, sim, uma visão ácida, né? Sim. Como ele demonstra aqui. Sobre essa tem mais alguma coisa? Eu acho que é basicamente isso. Eu acho que é um exemplo emblemático porque a Jacqueline Onassis é um exemplo de mulher. A mulher. Era a mulher da época. Modelo então, de mulher. Sim, então eu acho que é um exemplo emblemático da época. Então é uma mulher que eles tratava com respeito até. Então você vê que ele não tá esculachando, ele trata com mal menos, né? Assim, porque, a viúva que saiu de maiô na revista tá um passo do quê? Mas dentro da linguagem, do conceito dele, eu acho assim... Parece que eu tô passando pano, né, credo? Passa pano
parreaça. Faz Nelson Rodrigues. Olha, tô passando pano pra ele, credo. Não, é uma visão extremamente machista, mas eu acho que dentro da visão machista dele é uma coisa que parece que ele tenta ter cuidado com uma coisa. Tá, sendo machista. porque ela é. Porque ela é. Porque acho que dentro da visão parece que ele tem cuidado e diferencia. Dentro da visão é horrível, ele categoriza as mulheres. Sim. Ele faz essa categorização, mas ele coloca ela num patamar. Diferenciado. Tipo Marilyn Monroe, que nem ele faz. Que morreu folhinha. A gente vai falar disso. Marilyn Monroe que morreu folhinha. Bom, a crônica 3 é outra pra qual eu queria chamar atenção. Ela chama Mãe, começa na página 21 dessa edição, né? Que é uma crônica da qual ele vai falar a questão da França pela primeira vez. Logo na terceira crônica já aparece isso e que vai aparecer muitas outras vezes ao longo do livro. Antes disso, eu queria chamar sua atenção no segundo parágrafo, porque eu escrevi aqui como a alma da crônica como gênero. Ele diz assim: ontem, por exemplo, eu ia passando e vi duas senhoras no poste de ônibus. Conversavam. Estaquei e resolvi ouvi-las. É muitas vezes aquilo que eu disse na parte 1, a crônica vem do cotidiano. Então, muitas vezes o que dá assunto pro cronista é uma conversa que ele ouve na padaria, no ponto de ônibus, entre duas senhoras, ou enfim, né? Então, a alma da crônica vem daí, de eu buscar no cotidiano o assunto para eu tratar nos meus textos. E o que ele ouve a história das mulheres é que uma delas dizendo que o filho tinha dado uma surra nela, que o filho tinha batido nela. E ele vai voltar a esse episódio da mãe que apanhou do filho algumas vezes em outras crônicas. Sim. Aqui, né? E aí a grande questão mas o que não entendo é que ninguém se espanta. O brasileiro cada vez se espanta menos. Ele conta a história e aí, gente, mas como assim? O cara, mas alguma coisa ela fez, essa mãe. E ele vem dizer que é um absurdo isso, a mãe apanhou do filho. E ele conta isso pra várias pessoas e ninguém fala, nossa, como assim, que horror, né? Então, ele conta essa história. E aí ele usa isso como metáfora para falar da França, para falar dos movimentos estudantis. Então ele diz: outro dia tivemos a jovem Revolução Francesa. Os estudantes da França explodiram. A antifome que devastava a França. E o mundo viu os filhos da alta burguesia virando carros, arrancando paralelepípedos. Eu tô pulando partes, tá? Como eram os jovens, todo mundo lhes deu razão. Foram pichar as obras-primas do Teatro Odeon, passaram a gilete ou a brocha nas telas famosíssimas, eram contra a arte oficial. Os nazistas nunca se lembraram de humilhar e degradar os belos quadros, as obras-primas de todos os tempos. E o curioso é que jamais ocorreu aos estudantes franceses que eram eles a alta burguesia, eles o capitalismo, eles as classes dominantes. Ele está fazendo aqui a defesa dos nazistas, dizendo: gente, vocês falam tanto mal dos nazistas, mas os nazistas nunca destruíram o quadro. Eles respeitaram a bela arte. E esses jovens estudantes aí destruíram um monte de obra-prima. E aí ele faz a comparação. Volta a mãe que apanhou do filho e deu razão à surra, porque a própria mãe diz: não tá certo, ele me bateu, e ela mesma não fica contra o filho. Foi um pouco o papel da França ao ser agredida pela própria juventude. Lá ninguém insinuou um protesto. Então ele já começa aqui com esse tema do maio de 68 na França, dizendo: a França é a mãe que apanha do próprio filho e não acha ruim. E ninguém se impressiona porque afinal é o jovem tá sempre certo. Então tem bastante dessa postura conservadora do Nelson e da questão da França, já começando nessa terceira crônica. Sim, e eu acho que isso é que pode virar questão. Que dá pra fazer essas relações interdisciplinares. Acho que dá pra fazer talvez até uma questão de interpretação, não sei, forçando talvez, mas uma relação com arte, a interpretação da arte, não sei, talvez. Ou mesmo a ideia dos movimentos modernistas de serem contra essa arte oficial, de criar uma arte, é claro, voltando mais no tempo, mas sim, enfim. Não sei, pensando em relações. Isso. Eu queria chamar a atenção para a crônica 8, que é a Solidão Negra, na qual ele vai falar de um visitante ilustre que chegou, foi para um baile no Itamaraty e perguntou: e os negros? Onde estão os negros? Porque ele não via nenhum negro na alta sociedade, no baile do Itamaraty. E aí uma grafina respondeu para ele: estão por aí assaltando algum chofer de praça. E aí ele começa a falar um pouco dessa questão e ele vai dizer: não me consta que uma preta com suas ventas triunfais tenha sido capa de manchete. É louco porque ao mesmo tempo que ele tá com uma postura que parece não racista, né, que ele tá questionando, gente, cadê os negros? Por que nenhuma negra foi capa da revista? Ele se refere à negra dessa maneira: não me consta que uma preta com suas ventas triunfais. Então, ventas triunfais, né? É engraçado, essa expressão ela volta em vários textos, no teatro ele coloca bastante isso também. Que ele defende, mas não defende, então uma postura... E logo depois também tem uma pesada que ele coloca: no Brasil é assim, o branco não gosta de preto, nem o preto gosta de preto. Porque ele conta de um motorista que diz: de noite eu não paro pra crioulo. E ele era negro, né? Então por isso ele vai dizer: no Brasil é assim, o branco não gosta de preto, nem o preto gosta de preto.
E aí ele vai falar do Pelé, né? O Pelé é outra coisa. E aí tem uma coisa que a gente falou, Nelson Rodrigues fala muito de futebol, não nessa obra, mas aqui ele fala também, mas não tanto assim. Tem obras só disso. Há um momento, porém, em que o futebol passa a ser a paixão unânime. É quando está em cena o Screte, que é a seleção brasileira de futebol. Mesmo que os que nunca viram uma bola entendem que o Screte é a pátria, em calções e chuteiras, a dar butinadas em todas as direções. Depois ele diz, graças à seleção, todo mundo virou brasileiro. E ele vem falar do Pelé. Deve ser preto, é preciso que o seja. Se por azar Pelé tivesse nascido louro, conviria pintá-lo com uma rolha queimada. Mano, isso é muito, muito forte. O jeito que ele fala. E aí ele vai dizer que ele vai a uma festa de granfinos e todas elas estão encantadas com Pelé. E aí você casaria com o Pelé? Ai, com esse eu casava, né? Então assim, quer dizer... Com esse eu casava. Então ele faz essa discussão, né? De como o negro sofre preconceito no Brasil, não é valorizado. Mas o Pelé é o Pelé, porque afinal de contas ficou famoso, porque afinal de contas é um bom jogador, nananã. Mas mesmo dentro dessa crítica que ele faz, a gente percebe as questões racistas da maneira como ele se refere aos negros. Sim. Então... complexo, né? Não é simples. Só um lembrete pra você, eu tinha falado na parte 1 do Mário Filho, a crônica número 11, o Belo Rosto, ele vai falar sobre o irmão, então, Mário Filho, que deu nome ao Maracanã, que muda a crítica esportiva e que é o inventor do termo Fla-Flu, né? Verdade. Então, a importância aí da família Nelson, da família Rodrigues, no jornalismo, na crônica esportiva, tanto que o nome do estádio do Maracanã, né? O Maracanã foi nomeado em homenagem ao irmão do Nelson Rodrigues. E aí eu queria partir para a crônica 15, na verdade não fazer uma análise muito aprofundada, mas só te chamar a sua atenção, porque nessa crônica ele vai falar um pouco sobre essa coisa de como ele foi repórter policial, muito jovem, ele tinha, sei lá, 13, 15 anos. Começou bem novo, por aí. Quando ele ia cobrir esses casos de crimes, né, e que talvez aí essa ideia do adultério, de crimes passionais, tenha inspirado, como a gente conversou na parte 1, um pouco das peças dele, né? Essa coisa da traição. Ele tem uma frase que ele diz, o marido enganado perdoa muito menos o adultério por amor. Se a mulher traiu por uma aventura, mas quando ela se apaixona por outro cara e trai por amor, aí ele mata, né? Então, essa coisa da violência que vem, talvez, de muitas coisas que ele testemunhou quando era repórter policial. Então, só para complementar, a 20, que chama O Único Jovem, que eu acho que é interessante, que ela também, assim, só para falar rapidinho para complementar, ela também fala de maio de 68 e fala de novo dos jovens, e acho que tem um trechinho que eu acho interessante, que também faz ponte com a história, que ele fala assim, em recente artigo formulei a pergunta, qual é o pior cego da nossa época? Depois de várias pesquisas, cheguei à seguinte conclusão. O pior cego era o marxista brasileiro. Então é mais uma vez a cutucada à esquerda, a visão mais totalitária, mais reacionária dele. Então, ele repete, inclusive, essa frase numa outra crônica que ele vai falar do Marx. Então, eu acho que vale a pena. O pior cego é o marxista brasileiro. Então, eu acho que vale a pena que só dar uma reconsiderada nesse conto, dar uma olhadinha com calma nessa crônica. Ai, minha coisa com conto, né? Olhada nessa crônica pra ver que volta essa questão de maio de 68, então assim... que vai aparecer exatamente, mais então vale a pena dar uma olhadinha aí. Queria também chamar a sua atenção pra crônica 21, a vaca premiada, que é muito bom, né? Porque o Nelson Rodrigues, ele faz a gente rir. Sim. Ou porque ele é muito absurdo nos seus preconceitos, você fala tipo, mano, o que esse cara tá falando? Ou porque às vezes ele fala umas coisas que são verdade, e a gente acaba de falar, tá bom, né? Ele tá reclamando, e ele já disse isso em outras crônicas, que o Brasil não tem um Nobel, inclusive a gente falou, o escritor de passeata não tem um Nobel no Brasil, e ele fala das vacas premiadas, né? Quando uma vaca é premiada, sei lá, nesses concursos que tem, né? De vaca, de cavalo, a vaca mais, sei lá, bem nutrida, eu não entendo nada disso, gente. Os agroboy aí, meu Deus. Eu pensei nisso. Me explique, tem vários alunos agroboy. Agrogirls também, da galera da agronomia, me explica aí. Mas enfim, a vaca quando é premiada, ela fica feliz, parece que ela baba mais, parece que ela se enche ali, ele vai dizer isso. E por que até as vacas brasileiras eram assim? Porque ele começa falando do Churchill. Quando ganhou o Nobel de Literatura, ele mandou a mulher buscar o prêmio, ele não foi. Ele fala, a gente não, brasileiro ganhou um prêmio, nossa, a gente põe a melhor roupa, a gente conta pra todo mundo, né? Até as vacas são assim. Cada um de nós carrega um potencial de santas humilhações hereditárias. Cada geração transmite à seguinte todas as suas frustrações e misérias. No fim de certo tempo, o brasileiro tornou-se um narciso às avessas,
que cospe na própria imagem. Eis a verdade, não encontramos pretextos pessoais ou históricos para autoestima. Então o brasileiro não tem autoestima nenhuma, então quando você recebe um prêmio, você né? Sim. Ele vai falar de um lugar em que ele trabalhou, tudo nos assombra, um simples bom dia já nos gratifica. De um lugar ele fala, trabalhei no jornal que não pagava, mas o chefe passava e dava bom dia pro funcionário, e aquilo era como se fosse um pagamento, né? Ser reconhecido, o chefe me falou bom dia. Então ele discute um pouco aqui a coisa da autoestima do brasileiro, que eu queria que você falasse o bagulho do vira-lata, que tem tudo a ver. Uma coisa que, não sei se a maioria sabe, mas é uma coisa que é feita que é do Nelson Rodrigues, que é o termo síndrome do vira-lata, né? O complexo de vira-lata. Que é dele, veio das crônicas dele, que ele fala que o brasileiro, ele tem esse olhar do mundo, que o mundo é maravilhoso, tudo é perfeito e o nosso é uma bosta. Que isso é o complexo do vira-lata, que é esse olhar rodriguiano do mundo, né? E que é fato, tudo que vem de fora é melhor, tá? Sim. Tá estampado na sua camisa Hollister ou no seu moletom Gap, ou no cueca seu da moletom Calvin Klein. Abercrombie, cueca da Calvin Klein, né? E tudo que vem de fora é melhor. Então, essa ideia do complexo de vira-lata é algo, por exemplo, que a gente não pode negar. Que a gente vê, é fato. É importado, então é melhor. Né? Sim. E a gente tá falando de bens de consumo, mas não só. Então, aspectos culturais bastante mesmo, como a gente se comporta, qual é a moda que a gente segue. E mais mesmo, questões até religiosas mesmo, culturais, sociais, tudo isso vem de para onde nós olhamos, a quem nós copiamos. Já dá pra estabelecer um paralelo com Macunaíma, por exemplo, né? Sim. Que é a história desse índio que nasce na Amazônia, negro, e vem para São Paulo e embranquece, que é o Brasil. Mário de Andrade faz isso, a ideia de um Brasil que escolhe se branquear, escolhe se europeizar. Sim. Ao invés de se assumir tropical, né? Exatamente. Então, é a porra da calça jeans. Você não tá de vestido florido, flor no cabelo. As minhas alunas, 90% vão à aula de calça jeans, de tênis, e até na própria moda eu digo, assumir uma brasilidade de cabelo, de acessório, de estampa florida. Se faz sucesso fora, então tá bom, né? Havaianas, por exemplo, só passou a ser valorizada no Brasil quando começou a fazer sucesso fora do Brasil. Você sabe que a Havaiana fora do Brasil é uma loucura, né, menina? O povo paga caro por uma Havaiana. A Havaiana, quando eu era criança, meu pai falou, você é chinelo de pedreiro, coisa horrorosa, não vou comprar isso não. Era barato, era feio, horroroso. É verdade, era muito barato a Havaiana. Era muito barato, só tinha aquela que era meio cinza, meio branca, com azul ou com rosa, mas era horrorosa. A Havaiana estourou agora lá fora. Nossa senhora. Você paga R$70 num par de Havaiana hoje. Então, não dá pra negar essa questão do vira-lata, que não tá aqui nesse livro, mas que eu acho que aparece nessa crônica 21 da autoestima, do prêmio, da vaca premiada. Enfim. Sim. A 26, eu acho que é um exemplo bastante claro do machismo dele, que chama As Duas Cabeças, que só o primeiro parágrafo já dá um bom exemplo. Ele desenvolve, mas eu acho que o primeiro parágrafo já dá um bom exemplo. Sou um profissional de velhas gerações, mas a jovem revolução está aí. E quero crer que, em um futuro bem próximo, eu e o Carlos Tavares, aí as pessoas que ele adora citar, seremos dirigidos pelas estagiárias do Jornal do Brasil. Imaginem vocês uma imprensa de meninas. E a redação será uma paisagem de bordados de tapete com ninfas ou sílfides, sei lá, bebendo em cascatas artificiais. E assim, depois ele desconstrói um pouco, ele fala da questão da rigidez, fala do comportamento delas até de uma maneira positiva, mas querendo ou não, é sempre aquele comportamento machista, quadrado, fechado. Se a mulher mandar, vai ter um monte de bordado, porque isso é coisa de mulher. Então assim, ainda mostra, ele até dá alguns pontos positivos no meio do caminho, mas ainda fechado naquela coisa, naquele quadrado pensamento. Então mostra ainda esse conservadorismo da visão dele. Fala da morte do Bob Kennedy também no meio do caminho, faz umas analogias aí, faz uma reflexão também da guerra nuclear também no meio do caminho. Ele volta a falar desse tema, que é um tema bastante comum também nas peças dele. Ele vai fazer mais de uma maneira mais figurativa, porque é mais narrativa, né? Mas eu acho que é legal dar uma olhada, se precisar de exemplos de onde está a figura machista do Nelson, é um exemplo legal aí pra dar uma olhada. Muito bem. Eu queria chamar sua atenção para a crônica 35, que é talvez a explicação desse título. Cabra vadia. Mas que porra é essa? Cabra, por que vadia? Que é a crônica Terreno Baldio. O Nelson vai fazer, nesse livro tem poucas, 2 ou 3 que eu me lembre, mas ele faz o que ele chama de entrevistas imaginárias. E eu acho isso muito interessante, porque ele abre a crônica dizendo, como é falsa a entrevista verdadeira. Ele vai dizer que ele entrevistou muitas pessoas ao longo da vida dele de jornalista, e ele diz, o entrevistado é sempre o mesmo, variando apenas de terno e de feitio de nariz. O que vale é o cinismo gigantesco. O sujeito não diz uma palavra do que pensa ou sente.
E o pior é o gesto, é a ênfase, é a inflexão. Ele conta de alguém que ele estava entrevistando, um figurão importante, ele diz, ele se perfilava para falar como se a sua palavra fosse o próprio hino nacional. E aí o Nelson tem uma ideia que vai justificar o título desse livro. Tá na página 161 para você seguir junto com a gente, tá? Ele diz assim, no parágrafo 5: fiz outras entrevistas, centenas, dezenas de entrevistas, e todas me deixavam a mesma sensação de cinismo. No fim de alguns anos, eis a minha certeza definitiva e inapelável. Ninguém devia ser entrevistado, nem os santos. Até que um dia, na crônica, ocorreu-me a ideia das entrevistas imaginárias. Aí estava a única maneira de arrancar do entrevistado as verdades que ele não diria ao padre, ao psicanalista, nem ao médium depois de morto. E isso também é uma fórmula que ele repete bastante. Coisas que você não confessaria pra ninguém, nem pro padre, nem pro terapeuta, nem depois de morto pro médium, né? Todo mundo tem, acho, dessas confissões de fato que não faria pra ninguém. E aí ele diz: fascinou-me a entrevista imaginária. Precisava, porém, arranjar-lhe uma paisagem. Não podia ser num gabinete, nem uma sala. Então, assim, entrevistar as pessoas é uma bobagem. Não adianta, elas não vão falar a verdade. Você vai entrevistar as pessoas e elas vão ficar ali querendo se fazer, nananã. Agora, a entrevista imaginária é legal, porque aí a pessoa diria de verdade aquilo que ela não confessaria. Mas onde eu faria essa entrevista? Qual seria o cenário? Lembrei-me, então, do terreno baldio. Eu e um entrevistado e, no máximo, uma cabra vadia. Além do valor plástico da figura, a cabra não trai. Realmente, nunca se viu uma cabra sair por aí fazendo inconfidências. Restava o problema do horário. Podia ser meia-noite, hora convencional, mas altamente sugestiva. Nada do que se diz ou faz à meia-noite é intranscendente. Boa hora para matar, para morrer ou simplesmente para dizer as verdades atrozes. Então ele começa a imaginar que ele faria entrevistas imaginárias com as pessoas à meia-noite, num terreno baldio, com uma cabra vadia, porque a cabra nunca vai contar nada pra ninguém. Então aqui você pode ser sincero. E aí aqui ele faz entrevista, adivinha com quem? Com Dom Helder Câmara, que é o calo que ele tem, né? E aí, nessa entrevista, Dom Helder diria aquilo que ele acha de verdade do Dom Helder. Então, é bom que tenha fome, porque eu preciso da fome do Nordeste pra poder me sobressair, me bancar, enfim. Queria chamar sua atenção também para duas outras crônicas, que são a 31, O Velho, e a 51, O Marxista Brasileiro. São duas crônicas nas quais o Nelson Rodrigues vai criticar Marx e criticar os seguidores de Marx, principalmente os seguidores brasileiros de Marx. A crônica 31, ele está falando... Bom, primeiro que eu já acho uma parte muito engraçada quando ele fala das granfinas, que é um termo que aparece muito aqui, né? A figura do granfino. O que é o granfino? É o playboy, é o burguês, é o rico, tem dinheiro, mora num palacete, frequenta bons restaurantes, a figura dos granfinos, né? Que acho que é um termo muito datado. Sim. A gente não fala mais granfino, a gente fala playboy, burguês, sim, burguês safado, mas não necessariamente granfino. E ele tá falando das granfinas, essa parte eu dei muita risada, escrevi aqui do lado. Ele diz assim: não há nada mais parecido com uma granfina do que outra granfina. Por dentro e por fora todas se parecem. Quem viu uma, viu as outras. Entro no palácio, ele foi convidado para uma festa, né? Conheço de longa data a dona da casa, mas como identificá-la? Se lá todas se pareciam entre si como soldadinhos de chumbo. Cumprimentei umas 8 na ilusão de que era a própria, até que uma delas, ligeiramente mais lânguida, ligeiramente mais afetada do que as demais, suspirou, até que enfim veio à minha casa. Fez-se luz em meu espírito. Era aquela. Essa parte é sensacional. Elas são todas iguais. É o meu penteado, mesmo gestual, as mesmas palavras. Não sei quem é, gente. Eu conheci a dona da casa, mas eu cumprimentei umas 8 até chegar nela, porque eu achei que era ela, porque elas são tudo iguais, essas grafinas, essas madames, essas mulheres ricas. Seria Big Little Lies. Aquelas coisas assim, tudo finas. Isso, assim, as grafinas. E... o que eu ia falar? Essa coisa que a gente brinca, né? Os memes que a gente tem hoje. Vocês falam que asiático é tudo igual, porque você não viu o jovem hétero brasileiro, que é tudo meio igual, as meninas tudo igual. Você viu as fotos no Instagram da loura de biquíni, na praia, com uma pose, você fala, já não vi essa foto? Viu? Porque 15 tiraram no último minuto uma foto igual. Então, acho essa parte muito engraçadinha. Mas voltando ao assunto da crônica em si, ele vai dizer que ele vai a essa festa de granfinos, então, e que lá tudo é Marx.
Todo mundo fala de Marx, que até o mordomo devia ser marxista, o garçom do salgadinho também. Todo mundo fala de Marx e eles não falam Marx, eles chamam o velho, né? Então, do que você tá rindo? Conta, Manoel. Não, tipo, é muita intimidade. Nossa, ele tá sendo super irônico, né? Eles chamam o velho, como se fosse alguém da família. E ele vai dizer que alguém lembra que o velho tem furúnculos, né? Que Marx tinha muitos furúnculos. E as pessoas começam a falar dos furúnculos de Marx. E ele meu Deus. Tipo, mano, como se fosse alguém da família. E aí ele diz... O misterioso surto erótico. Oi? Como ele fala. Por aí se vê que uma simples furunculose pode deflagrar um misterioso surto erótico. Todo mundo falando dos furúnculos de Marx. E aí quando ele vai embora ele pensa, como a nossa alta burguesia é marxista. E não é só a alta burguesia. Por toda parte só esbarramos, só tropeçamos em marxistas. Um turista que por aqui passasse haveria de anotar no seu caderninho: o Brasil tem 80 milhões de marxistas. É muito sensacional. Mas aí ele diz, como nós conhecemos Marx e o conhecemos na sua intimidade mais doméstica, prosaica e profunda, somos autoridades em seus furúnculos. Do mesmo modo, estaremos informadíssimos sobre as suas tosses, bronquites, asmas, aerofagias, etc, etc. Resta apenas uma pergunta: e teremos a mesma intimidade com seus escritos? Então é a pergunta que o Nelson Rodrigues coloca aqui. Todo mundo sabe tanto de Marx, né? Fala dele com intimidade, é o velho, sabe até que ele tem furúnculo, mas vocês leram Marx? É a pergunta que ele se faz. E aí, de novo, isso é um discurso muito recorrente hoje no Brasil de 2019. Sim. Né? E aí ele vai dizer que ele foi para uma festa de grafenos e ele pegou anotações e ele começou a ler. E diz que lê por 2 horas anotações de coisas do tipo: a China é uma civilização que apodrece. Imagina você dizer isso para pessoas comunistas, né? O colonialismo é progressista porque os povos domináveis e colonizáveis só têm para dar a estupidez primitiva. Ou que os búlgaros, em especial, são um povo de suínos que melhor estariam sob o domínio turco. E aí ele leu isso pra galera e ele falou: o que vocês acham disso aqui? Essas pessoas que escreveram são 2 caras, estão mortos. Pode falar, você cuspiria no túmulo deles? Quem são? Você imagina que isso é um bando de canalha. Certamente são canalhas. Canalhas, eu adoro canalha. E ele fala, então agora ouçam os nomes dos canalhas: Marx e Engels. Fez-se na sala um silêncio ensurdecedor. Repetir: Marx e Engels, os 2 pulhas, segundo vocês. E aí ele diz: os marxistas que me ouviam eram poetas, romancistas, sociólogos, ensaístas, intelectuais da mais alta qualidade, e entendiam tanto de Marx quanto de um texto chinês de cabeça para baixo. Eis a verdade: somos analfabetos em Marx, dolorosamente analfabetos em Marx. Um pouco dessa crítica, né? Você fala tanto, mas você leu? E aí vamos dizer que de fato não dá para dar... pra não dar razão pra ele. Exatamente. Porque a gente sabe que tem muita gente que é o bagulho de perfumaria, né, que fala, mas que não leu. Mas aí, assim, eu não sou conhecedora, nem especialista, aprofundada, não sei dizer, de fato, essas ideias que ele cita aqui de Marx, que ele vai dizer em outro texto, estão nas cartas que Marx escrevia. Eu não sei fazer essa defesa aqui, né? E nem sei, também não é a minha intenção fazer defesa, é mais dizer o que ele tá falando, mas eu acho que... É a provocação dele, né? É a provocação dele, que eu acho que você, como vestibulando que vai prestar vestibulando que vai prestar vestibular, óbvio, deveria ir atrás desse tipo de pensamento, desse tipo de incongruência, talvez sejam escritos mais antigos. Trocar uma ideia com o seu professor de sociologia, né, a respeito disso. Na Crônica 51, que está... Cadê? Na página, tá, vou voltar. Na Crônica 51, marxista brasileiro, na página 230, ele vai falar que era véspera do 1º de maio, e ele faz essa crônica em 68, e ele cruzou com um marxista que falou: não sai de casa amanhã, hein? Porque amanhã é revolução, fica em casa, não sai amanhã, 1º de maio, e ele fala: não, amanhã tem jogo. Ia ter Flamengo e Vasco, iam fazer um jogão. E aí o cara ficou puto. Você pensa que a história tá preocupada com futebol? Fique sabendo que nenhum trabalhador brasileiro, nenhum vai a esse jogo. E aí chegou o dia seguinte, o estádio estava lotado, né? E ele diz: o nosso marxista se enganar em apenas 416 milhões de cruzeiros velhos, que foi a venda do dia, tava lotado. E aí ele vai repetir aquela frase que a gente já falou aqui: o pior cego é o marxista brasileiro. Imagina o que ele falou: ninguém vai no jogo, não sai de casa, amanhã é revolução. Mano, o povo tá vendo futebol, entendeu? Cagou. Pois é. O verdadeiro Cristo é Marx, como ele fala. O verdadeiro Cristo é Marx. Então, é outra possibilidade de questão interdisciplinar. Com a teoria marxista, né, eu acho que
Poderia acontecer. A Unicamp gosta também muitas vezes de trabalhar com literatura comparada ou textos, e como ela fez já, por exemplo, com o Padre Vieira, colocou um texto e o texto do Vieira, então de repente a gente poderia ter alguma coisa de Marx e uma crítica do Nelson. Acho que vale a pena você dar uma revisada nisso. Pode ser, eu acho também. Ou até outro texto dele, de outras crônicas, talvez, pegar uma crônica de futebol dele, não sei, talvez puxando alguma coisa que não tenha sido obrigatória. Como já diria a grande filósofa contemporânea Maria da Graça Xuxa Meneghel, tudo pode ser, se quiser será. Sonho sempre vem para quem sonhar. Vai saber. Rapidamente chamar sua atenção também para a crônica 24, Os Idiotas da Objetividade, porque é uma crônica mais metalinguística no sentido de que ele está reclamando sobre os copydesks. O que é a figura do copydesk que existia nas redações antigamente, dos jornais, que é aquele editor ou revisor que ia alterar o texto. Ele pegava o texto escrito pelo jornalista e vai alterar para deixar mais objetivo. E ele vai dizer que são os idiotas da objetividade. Você destrói o texto, né? Porque o jornalismo tem que ser objetivo. Então você está tirando do jornalismo toda a emoção, todo o sentimento, em prol de uma objetividade que é perseguida pelo texto jornalístico. Então ele vai chamar os copydesks de os idiotas da objetividade. E esse é um termo que aparece também várias vezes aqui na crônica. Então, essa ideia, porque quem falou que o texto jornalístico tem que ser objetivo? Né? Isso é um traço da escrita dele mesmo, que acompanhou. E é uma coisa que eu acho que vem muito do olhar dele pro romance, pro conto. Eu acho que ele traz essa não objetividade, não é nem falar que é subjetivo, porque não é subjetivo o texto dele. É bem objetivo. Mas ele traz essa não objetividade própria que as pessoas falam que tem que ter no texto jornalístico. Acho que por essa influência que ele tem desses outros gêneros textuais com o qual ele trabalha. Então é bem legal ver como ele consegue fazer uma coisa até híbrida desses gêneros aí. Vai criticar aqui os idiotas da objetividade. Sim. E aí eu queria chamar sua atenção para outras duas crônicas também, pensando, a gente sempre está pensando aqui no vestibular, né? Sim. Para além de Nelson Rodrigues, para além da obra, enfim, como isso pode aparecer na Unicamp, já que, como eu disse, a gente está gravando esse vídeo em julho de 2019 e essa obra vai aparecer pela primeira vez no vestibular agora, para 2020. A crônica 25, Nossos Amores, e também a crônica 58, A Fome Agradecida, são crônicas em que o Nelson Rodrigues vai falar sobre a fome, mas ele tem, digamos, uma visão... A visão rodriguiana, né, do assunto, ele sempre muito polêmico. Ele fala que a fome de 1918, 19 era diferente. Dirá alguém que a fome é a mesma em qualquer tempo, em qualquer idioma. Ilusão, não é a mesma, ou por outra. Varia conforme a época, o país, varia de tipo, de gosto, de ênfase. Ele começa a falar um pouco da questão da fome. E depois, na crônica 58, A Fome Agradecida, ele vai falar que um amigo dele, que é o Carlos Heitor Coni, é Coni que fala, né? Coni, eu nunca sei, gente, as pronúncias. Ele fala, teu artigo de hoje, o Coni encontrou com ele e falou, teu artigo de hoje tá de um reacionarismo, reacionário pra burro. E ele responde, mas eu sou reacionário mesmo, o que é? E aí o cara fala, teu artigo sobre a fome. Então, voltando a essa questão, a maneira como ele fala, porque que a visão dele sobre a fome seria conservadora e reacionária, porque ele vai dizer, eu lembro quando eu era criança, na época de, na verdade não era mais criança, mas enfim, na época de 20, a fome era doce, mansa, consentida. E ele conta de um cara que pediu comida pra ele, e quando a família deu comida, o cara ficou tão agradecido. E ele diz, ele agradeceu, não me olhou como se eu, menino descalço, fosse a classe dominante, e tá entre aspas isso, porque essa ironia já... Sua gratidão teve espasmos nunca vistos. É a fome agradecida. Antigamente a pessoa que passava fome, ela passava fome, mas quando você dava comida ela agradecia. Ela não se sentia raivosa porque o mundo é desigual. Então assim, é uma visão reacionária sobre a fome. Em épocas... Julho de 2019, tivemos uma declaração polêmica do seu presidente da República, dizendo que no Brasil ninguém passa fome, né? Eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas essa foi uma declaração bem estúpida, né? Porque sim, existe fome no Brasil e a Unicamp gosta de meter a mão na cumbuca. Então assim, não sei se a prova já está pronta, talvez não. Existe uma relação que a gente pode fazer aqui com o Quarto de Despejo, que é uma obra que também está no vestibular da Unicamp, que fala sobre fome, e diante de uma declaração tão absurda do seu presidente da República de que no Brasil não existe fome,
A gente tem crônicas do Nelson Rodrigues com uma visão um tanto quanto polêmica a respeito da fome. E a gente tem Quarto de Despejo, Diário de Carolina Maria de Jesus, que passou efetivamente fome. Eu acho que, mano, se eu tivesse que montar a questão do vestibular Unicamp, seria essa. Me deu até fome. Ele vai comparar ainda nessa crônica, ele vai falar do Germinal, do Zola, do Émile Zola, que é uma obra do naturalismo, a gente fala muito em aula, né? Da fome que os personagens passam, que eles assaltam a padaria. Depois ele fala do amigo que foi pra Índia e viu um cara morrendo de fome na rua. E o cara morreu de fome e ninguém fez nada. O cara tava morrendo e, gente, ele tá morrendo e ninguém morreu. Ninguém olha. Realmente as pessoas não olhavam, as pessoas apenas passavam. No Brasil, quando alguém morre na rua, aparece alguém. Há sempre uma piedade sem nome e sem cara que acende uma vela ao lado do morto. Então, eu acho que essas duas crônicas, principalmente, a 25 e a 58, falam sobre a fome. A gente poderia ter uma coisa de literatura comparada, na verdade, com o Quarto de Despejo, com a questão da fome. Sim. E talvez se a Unicamp tiver cu com uma questão atual política. Eu talvez não seja, tipo, em relação atual, por causa talvez da questão da prova já estar feita. Será? Não sei. Não sei se a prova tá feita em julho. Porque é que a gente tá no final de julho, importante falar, mas vaqueiro. Eu não sei, né? Não sei. Enfim. Não é? Sabe-se lá. Muito bom, muito bom. Vai saber. Pra gente partir pro final, eu queria só chamar sua atenção também pra crônica. Só, né? Tá aqui só há horas. Pra crônica 29, que é saúde dentária, que de novo ele vai falar, adivinha de quem? Dom Helder Câmara, né? Ele vai dizer: vejam o nosso Nordeste. A quem deve Dom Helder o seu pão de cada dia, deve-o à fome do Nordeste. E há outros e outros e outros que, como o bom arcebispo, vivem e prosperam graças ainda e sempre à fome do Nordeste. A mais, Dom Helder deve cada frase e cada gesto de sua retórica à bendita miséria nordestina. Quando lá se instala uma nova fábrica, ele tem urticária de ódio impotente. Portanto, os interesses criados exigem que o Nordeste permaneça como está, rigorosamente como está. É preciso que não seja alterada uma vírgula da mortalidade infantil. Uns morrem de fome, outros vivem dela, com generosa abundância. Eu acho que a gente tem que pensar também, e é importante pensar, num Nordeste da década de 60 e num Nordeste do começo dos anos 2000, com várias políticas públicas e políticas sociais que a gente teve para o Nordeste, e como essa questão da mortalidade infantil, por exemplo, se transformou ao longo do tempo, né? Eu acho que é algo pra gente pensar, poderia aparecer numa questão de vestibular, mas como cidadãos, né? Agora falando como cidadãos, como brasileiros, algo para que a gente precisa se atentar. Sim, acho que tipo, com geopolítica talvez agora dê pra fazer uma relação, não sei. Sim. E aí ainda no fim dessa crônica, aí eu dei risada, eu assumo, ele vem falar voltando, né, do terrorismo. Página 138. O terrorismo instalou-se no Brasil. E os que o praticam são brasileiros que se dizem chineses. Né? Como assim? Por causa da influência comunista da China, tá? E ele vai dizer, cabe então a pergunta, por que a China, ou Cuba, ou Rússia, e não o Brasil? Por que esses homicidas... Aí, reaça pra caralho. Por que esses homicidas, incendiários e assaltantes precisam pôr um sotaque no próprio ódio? Vi tantas vezes jovens brasileiros gritando Vietnã, Vietnã, Vietnã. Isso nas barbas da Rua do Ouvidor, da Rua 7, do Largo da Carioca. E se confessavam aos berros chineses, ou vietcongues, ou cubanos. Certa vez, condenando meus artigos, telefonou-me uma aluna da PUC. Disse o diabo, porque isso, várias vezes, né, tem isso. As meninas ligavam pra ele, você é um filho da puta! Fala o que você escreveu no jornal, seu machista do caralho! Seu reacionário, seu conservador, seu velho. Ele devia receber muitas dessas. Pra caralho. E aí a menina ligou, disse o diabo e concluía, sou da linha chinesa. Ninguém é brasileiro, ninguém quer fazer uma revolução brasileira. Simplesmente o Brasil não existe. E vi em outra ocasião uma cena que não me canso de relembrar. Numa passeata, um jovem estudante carregava um cartaz Muerte! A não sei o que. O jovem queria matar em espanhol. Isso é muito divertido, vou combinar. Que aí entra um pouco na ideia dele do discurso do vira-lata, de que tudo que vem de fora é melhor. Mas o que ele está falando aqui é da influência comunista, socialista, que vem de Cuba, da China, da Rússia, mas não no Brasil. Então eu sou da linha chinesa. Como linha chinesa? Você é brasileira, caralho. Você tá
tá E falando. mostra o discurso nacionalista dele, né? Também. Tem uma outra parte aqui que eu marquei, página 143, que é de outra crônica, que ele vai continuar falando dessa história da língua que a gente sinalizou lá no começo do vídeo 1. Ele diz lá na página 143, a fatal alienação das esquerdas começa na própria língua. Então essa coisa nacionalista que a gente está falando de defesa do idioma. Já citei uma passeata recente, porque ele fala da mesma coisa várias vezes. Vários cartazes davam morras ao imperialismo, mas a palavra escrita, a piche, era muerte. Não morte, e sim muerte. Os gaiatos odiavam em castelhano, queriam matar em castelhano. Punham sotaque até nos cartazes. Claro que ali se insinua a influência cubana, mas Cuba é uma Paquetá. Ou, se preferirem outra imagem, eu diria que é uma pulga. E o Brasil, um fabuloso elefante geográfico. A troco de que a pulga vai montar no elefante? Os gringos das nossas esquerdas representam o anti-Brasil, a negação do Brasil. As esquerdas não entendem o povo. Nem o povo as entende. É impossível ler essas últimas frases e não lembrar do discurso que Mano Brown fez na campanha eleitoral do Brasil de 2018, dizendo justamente isso, né? A esquerda se afastou do povo, enfim. Mas aí a gente entraria em questões muito políticas, que não é o caso aqui, mas enfim. Mas é importante lembrar isso. E ver que... Como é atual essa discussão, que hoje em 2019 se faz e ainda se diz, porque a esquerda errou nisso, a direita errou naquilo, eles estão discutindo isso aqui também, né? E é um cara de direita, um cara reacionário, um cara que, é o que mais detesta falando coisas que, querendo ou não, a gente tem que falar, ele não tá de todo errado. A gente termina a parte 1 dizendo, será que você concorda com o Nelson Rodrigues em alguma coisa? Então, que ele diz aqui? Exatamente, será que... Muerte! É engraçado, não dá pra negar, né? Realmente. O cara, uma manifestação no Brasil com cartaz escrito muerte. Aí a gente tem que rir, né? Você fala, Nelson. Não tem umas manifestações em inglês também agora? Então, né? Não, enfim. Acho que o último assunto pra gente fechar esse vídeo, que já falamos pra Camões aqui, é a questão... Eita porra! Saiu meu negocinho. Depois eu... Pode deixar isso em preto e branco. Não, isso que eu tô falando, pode deixar. Ok. Aquele filtro do Instra. Não, botar em preto e branco. Instagram. Isso é final de vídeo, ninguém me aguenta. Vamos. Uma outra questão, então, que falta a gente falar é a questão do machismo, né? A gente deixou pro final aí. São várias as crônicas em que aparecem. A gente quer começar com a feia nudez, que é a crônica 28. Eu só queria dizer, vou deixar o Fábio falar um pouco, que como o Nelson Rodrigues é obcecado pelo umbigo, né, cara? Sim. Diga aí. Jesus amado. Bom, já que é isso, então vamos lá. Tem um parágrafo que ele começa a falar exatamente por isso. Dirão que tem a fixação do biquíni. A nossa vida moral depende de uma meia dúzia de nobilíssimas ideias fixas. O santo, ou nem tanto, o simples homem de bem, o homem de bem. Que parágrafo é? 8. Tá. O santo, ou nem tanto, simples homem de bem, há de ser um obsessivo. Tem um amigo que só pensa em biquíni. Nos pesadelos, os umbigos o atropelam. Durante séculos e séculos, a história preservou o mistério e o suspense do umbigo. Presta atenção, o suspense do umbigo. Era como se a mulher não o tivesse. Através das idades, só o marido de civil e religioso ou parteiro conseguia vê-lo. Para os outros, o umbigo era irreal, utópico, absurdo. E súbito começam a aparecer aqui e ali as praias pré-históricas. Tal como no tempo em que os homens viviam em hordas bestiais. Biquínis. E começamos a época da nudez sem amor, do nu de graça, e repito, sem o pretexto do amor. A nudez exclusiva para o ser amado deixou de existir. Todas se despem, para o ser amado e para os outros, inclusive o criolinho do grapete. E aí, nossa, isso é foda. E aí é pitada do racismo de novo. É pra todo mundo, até pro criolinho. Que vem de grapete. Grapete, caso você não saiba, é a fantaúva daquela época. Exatamente. Aliás, era maravilhosa, adorava grapete. Meu avô dizia, quem toma grapete, repete. Era um refrigerante de uva, né? Então assim, bom, essa coisa é só pro marido, gente. O umbigo da pessoa era uma coisa que ninguém via, só o marido via o umbigo. Ou a parteira.
Nunca mais ninguém vê umbigo. Agora com esse biquíni por aí, são hordas de biquíni. Qualquer um vê umbigo, até o criolinho do grapete. Então, tipo, perdeu-se. A nudez já não vale mais pra nada. Não tem mais o suspense do umbigo. Exatamente. É muito sensacional. Como será o umbigo daquela pessoa? Como será, Fábio? Então. Se apaixona pela pessoa e fica querendo ver o umbigo dela. Meu Deus, né? Ó. Hoje tá aí pra qualquer um ver, então perdeu a graça. É aquele pensamento bem conservador, bem antiquado, né? De tipo, se você dá de graça, pra que a pessoa vai querer pagar? Exatamente. Que era antigamente aquela coisa, se você cede aos impulsos sexuais, a pessoa não vai querer casar com você. Então, se você transa antes de casar, a pessoa pode transar com você sem casar, vai querer casar pra quê? Como se o casamento fosse de fato... Mas porque o casamento era a instituição a ser alcançada, mas eu digo um castigo, né? Você quer só depois de casar. Tem que casar, que é a coisa ruim que ninguém quer, pra depois não poder ver meu umbigo. Sim. Né? Pra depois... E todo o resto. Então, É daí que vem a cultura também da mulher pra casar e mulher pra sair. Desfrutável, né? Mas essa ideia de que muito vulgar, sexy sem ser vulgar, que aí a gente vê o que é o sexy sem ser vulgar. Você é o limite, né, do que pode ou não. Machado fala muito, por exemplo, do tornozelo, né? Ou no próprio Quincas Borba a gente tem isso, ou no Conto Uns Braços, dos personagens que são apaixonados pelos braços das mulheres, pelos ombros, por uma nesga de tecido, e aí fica essa ideia da moda de o sexy sem ser vulgar. Às vezes a transparência esconde, mas deixa mais... Eu já ouvi jovens falando isso. Como é legal, porque você completa com a sua imaginação. Se tá tudo ali, você já tá vendo, não tem graça. Meu amor, você está pensando como Nelson Rodrigues na década de 60. Você tá ficcionado pelo umbigo. O suspense do umbigo, né? É só pro marido ver. Exatamente. Umbigo. E é para o homem, é do outro, é a posse. Ainda nesse tema, a Crônica 42, a mulher interessante... Ele vai dizer assim no parágrafo 4: já disse e repito, na mulher interessante a beleza é secundária, irrelevante e mesmo indesejável. A beleza interessa nos primeiros 15 dias e morre em seguida num insuportável tédio visual. Era preciso que alguém fosse de mulher em mulher anunciando: ser bonita não interessa, seja interessante. Muito bom ele dizer o que a mulher deve ser, que a mulher deve ser interessante, não bonita. Só por milagre o bonito e a bonita são interessantes. Ou você é bonita ou você é interessante. As duas coisas não dá pra ser, tá? E ainda nessa crônica, ele diz no parágrafo 11: certo que hoje o pudor é algo antigo, de espectral, como o primeiro espartilho de Sarah Bernard. Não se usa mais o pudor, como não se usa mais o espartilho. O pudor é a vergonha, o recato. Não se usa mais. Ninguém tem vergonha, ninguém tem pudor. Todo mundo mostra o umbigo, essas meninas tudo de biquíni por aí. E ainda a crônica 80, lá no finalzinho, que se chama Velhos Espartilhos. Ele vai voltar a esse tema do espartilho, que é antigo como o pudor, a vergonha, que ninguém mais usa. Ele diz: a rigor, todo mundo está mais interessado em se despir. Vivemos a mais despida das épocas. É muito velho reclamão. Que essas meninas hoje, que esses biquíni, mostrando os umbigos. Que na minha época. Hoje nenhuma menina ou senhora está interessada em se cobrir. É uma fixação que ele tem. Sim. Com a vestimenta feminina. A nudez feminina perdeu todo o suspense e todo o mistério. É exatamente isso que a gente tá falando. Você já viu aí mesmo? Que graça tem então depois? Por que você vai pagar, entre aspas, com o casamento? É isso que eu tô dizendo, o casamento é um castigo. Você tem que pagar pra poder ver a nudez. Hoje, se você já viu, quem que vai querer casar? Então, gato, tô de boa também. Agora, pensando ele fazendo uma associação, nas peças dele é muito interessante ver que sempre a questão do adultério precisava ser escondido, precisava ser às avessas, alguma coisa que era proibida, porque essa aura do suspense, do mistério, do escondido que era o gostoso. Muito valorizado. Porque se já for as caras, se for assim, não tem graça. Tem que ter um bloqueio, tem que ter algo que dificulte pra ter prazer. Senão, se for fácil... E tem a peça, toda nudez será castigada. Exatamente. Ele fala de novo ainda nessa 80 do umbigo. Ele conta: a primeira nudez que eu vi na vida, minha vida, foi um umbigo. Você começa a entender que é uma coisa meio freudiana. Total. De repente, né? Terapia pra Nelson Rodrigues. E por sinal, ele detestava Freud, detestava psicanálise, ele zoava tudo da cara explicado, disso. Né? Ele diz no parágrafo 8 da Crônica 80: hoje a nudez não custa nenhum esforço. Com 2 ou 3 movimentos, qualquer uma se despe.
E se assim posso dizer, se assim posso dizer, uma nudez fulminante. Na época do espartilho, não. Ele continua lá no parágrafo 10. O espartilho explica todo um comportamento feminino. O espartilho criava entre a mulher e a sua nudez, entre a mulher e o pecado, uma distância física e psíquica. Despir-se era um esforço, uma paciência, quase um martírio. Antigamente, quando a mulher usava espartilho, pra ela ficar pelada era muito mais difícil. Porque pensa, porra, tirar as mãos. Hoje, tá, 3 gestos já tá pelada, né? É muito conservador mesmo, é muito velho reclamão. E aqui ele também faz referência ao vestido de noiva, que ele acha os espartilhos e que o espartilho também inspira vestido de noiva. Massa. Qualquer um ficar pelado hoje, muito fácil, gente. E aí ele vai fazer uma outra constatação que, tipo, eu fiquei assim, jura mesmo? Ele tá dizendo que antigamente a brasileira tinha outros flancos. Ele já tá falando de quadris. Uma menina de 14 anos precisava pôr-se de perfil pra atravessar as portas. Para aqui com o meu bucão. Antigamente a mulher tinha bunda. E ele pergunta, onde estão os quadris? O tipo manequim é hoje o que manda. Ele se multiplica em toda parte. Está na PUC, na praia, nos colégios, nas calçadas. A beleza sem quadris, sem peso, sem busto e numa palavra, o manequim. O que aconteceu com as mulheres, gente? Que antigamente tinha bunda. Imagina uma menina de 14 anos pra passar na porta. Tinha que virar de lado porque a bunda não passava. Hoje todo mundo quer ser manequim. Essas meninas magras, que não tem peso, que não tem busto, que não tem quadril. O que tá acontecendo? O mundo tá perdido. Parece gêmea dos modelos profissionais que posavam nas revistas de Londres, Nova York e Paris. Ele vai dizer que a manequim é a anti-brasileira. Isso eu acho interessante, assim, né? É claro que é ridículo ele querendo ditar o padrão de beleza, mas ele tá questionando o padrão de beleza da manequim, da magra, né? Dizendo que antigamente a mulher tinha quadril, inclusive ele vai ligar o espartilho. Porque o espartilho aperta aqui e aí fica ali o bunda. E hoje, cadê? Ninguém tem bunda mais, o umbigo tá aí pra todo lado. Eu vou dizer, pra acabar esse vídeo aqui que eu tô puta com isso. Que é muito umbigo pra mim, sabe? Não tem suspense na nudez, tem graça. E é isso, né? Que mais? Chega? É um bom resumão. Acho que não dá pra gente falar das 80, mas a gente falou acho que dos temas que mais aparecem aí, pra você ficar atento e rir ou se acontecer com o Nelson Rodrigues. Mas acho que dá pra ter uma boa noção do que é, porque acho que essa coletânea cobre um pouco da vida dele como um todo. Fala da história pessoal dele, fala da relação dele com o futebol, fala das peças também. Acho que, e dos seus preconceitos, do contexto histórico. Fala bastante, fala das visões pessoais, fala dos amigos dele. Então, acho que... De várias personalidades. Acho que é bem bacana, cobre bastante. Acho que vai. É isso. Sobre a leitura em si, chega uma hora que você fala, de novo, ele tá falando Charles de Gaulle. De novo a França. Meu cu já li isso. De fato, são 80, Palhares, caralho. São mais de 80 crônicas. Não são difíceis de ler, não é uma linguagem difícil, mas se você, tipo assim, nossa, tem que ler isso aqui em 3 dias. Você vai. Então assim, doses homeopáticas. Exatamente. Sabe? Lê umas 5, 10 por dia. No máximo. E assim, dá um tempinho. Porque você pegar pra ler tudo de uma vez, não é difícil, mas enche o saco, porque repete muito, né? Como elas são independentes, te dá o bom de... Dá pra fazer isso. Dá pra dissolver ao longo do ano. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali, um pouquinho ali, um pouquinho ali, e é nóis. Mais alguma coisa, Fábio Blanco? Muito obrigada, meu querido, meu amigo. De participar comigo neste vídeo. É nóis. E a gente volta. É isso aí. Obrigada, um beijo, até a próxima. Falou. Tchau.